Programa Fone em Foco. Oferecimento: Clínica Maestria, clínica de especialidades, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, neuropsicopedagogia, nutricionista e educador físico. Agende a sua consulta. clinicamaestria.com.br. Olá, sejam todos bem-vindos ao episódio Fono em Foco. Este programa é patrocinado pela Clínica Maestria. Na Clínica Maestria nós temos fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, musicoterapeuta, fisioterapeuta, nutricionista. Temos uma equipe completa para poder cuidar de você e de toda a sua família. E hoje nós trouxemos um tema muito especial com a nutricionista, para poder falar sobre a lancheira escolar. Doutora Mariana, gratidão imensa por você ter aceitado o convite. E sempre tem uma questão que vem na cabeça de muitas famílias, de muitas mães, de muitos pais, muitos tios. O seguinte, você é uma mãe que é ocupada, tem pouco tempo para poder fazer as coisas, ou ainda não tem muita destreza na cozinha, ou ainda não gosta de cozinhar, ou é o caso de juntar as duas coisas, tem pouco tempo e não gosta de cozinhar, que é o meu caso. Eu me enquadro nesta categoria, mas você quer oferecer uma lancheira saudável para sua criança? Então, vem conosco que a nutricionista Mariana vai nos ajudar. Nutricionista Mariana, tem uma solução para isso? Tem como a gente resolver? Boa noite, Ruth. Eu que agradeço pelo convite, primeiramente. E tem sim. A correria e a falta de habilidades na cozinha não é uma desculpa para não mandar uma lancheira saudável para o seu filho. E olha só, eu falei aqui do caso da mãe, que sou eu que preparo o lanche do meu filho a maioria das vezes. Mas também tem os pais que preparam, as tias, avós. Então, quem prepara o lanche da criança? Porque é exatamente isso, a gente quer oferecer uma alimentação saudável, mas nem sempre a nossa demanda facilita isso. Então, como que a gente pode facilitar todo esse processo? E hoje temos aqui a nutricionista Mariana. Ela é nutricionista materno-infantil, então ela começa a cuidar desde a gestação. Então começa a cuidar da mamãe com o bebê dentro da barriga ainda. Depois todo o processo de introdução alimentar, conforme vai crescendo, e a questão da lancheira. E além da criança, se precisar, a mamãe, o papai, a titia, nutricionista Mariana também ajuda todo mundo. Né? Nesse momento, as crianças estão de férias, mas eles vão voltar para as aulas daqui a pouco. E hoje a gente vai falar então sobre a lancheira tradicional, né? Vamos trazer então várias questões para poder ajudar essas famílias. Doutora Mariana, por que é importante montar uma lancheira saudável? Primeiramente, a gente precisa pensar que a lancheira ela é uma extensão da alimentação de casa. Então é importante que ela seja saudável também, porque já aconteceu dos pais pensarem, como come saudável dentro de casa, vamos mandar qualquer coisa na lancheira, vai ser uma refeição só, mas é importante a gente pensar que essa lancheira vai ser uma extensão de toda aquela alimentação que a gente pratica em casa. Então, essa refeição na escola vai ajudar a criança na energia, a se concentrar nas atividades que a escola exige, também vai contribuir para o crescimento. Então é importante que a gente nutra essa criança também na escola. Olha só que ponto importante que a doutora Mariana trouxe, a questão de aprender. Criança com fome, criança que não está adequadamente nutrida, tem dificuldade para aprender. E não significa que são outras questões. Olha só a importância da alimentação. Mariana, o que não pode faltar para ter uma lancheira saudável? Nós devemos pensar em 3 categorias principais. Então, o primeiro são os carboidratos, que são aqueles alimentos que nos dão energia. Então, os pães, torradas, tapiocas. O segundo alimento que nós precisamos pensar são nas proteínas. As proteínas vão ajudar principalmente na saciedade. Então, fonte de proteína pode ser ovo, um frango desfiado, um queijo e também uma fruta ou um legume.
para ajudar nas vitaminas, os antioxidantes dessa lancheira. E aí a gente sempre coloca ali alguma coisa para beber também, que pode ser água ou algum suco sem açúcar, algum suco natural, alguma vitamina de frutas, um chá gelado, tem várias opções. Olha só a questão da água. Já teve um episódio que meu filho quase não bebia água e eu falei para ele, olha, sabe o que eu vou te mandar para beber? Água de coco. E ótimo. Foi isso que eu mandei para ele nos próximos dias. Eu mandei água de coco. É uma ótima opção. Então, não tem a desculpa de, olha, não, foi beber água de coco. E teve outro episódio que ele queria chá. Eu comecei a fazer chá gelado e eu mandava o chá gelado para ele também. Geralmente as crianças gostam bastante. É uma forma de se hidratar também, né? Mariana, quais alimentos que devem ser evitados na lancheira? Todos aqueles alimentos que a gente chama de ultraprocessados. Então, aqueles alimentos, geralmente vem duas tagzinhas assim na embalagem. Alto em açúcar adicionado, alto em gordura saturada. Então, todos esses alimentos que são ultraprocessados, geralmente os que vêm em pacote, a gente deve evitar. Alimentos que são ricos em açúcar, em gorduras. Então, tudo isso deve ser evitado. E como que a gente pode manter a lancheira segura e os alimentos frescos? Porque às vezes tem criança que vai de manhã para a escola e vai ficar, tem o lanche da manhã e tem o lanche da tarde. Essa geralmente é uma preocupação dos pais, né? Então, existe um limite do que eu posso enviar ou não por conta do armazenamento, mas é importante que a gente faça um investimento inicial na lancheira. Então, investir em potes herméticos para manter a crocância, se for um alimento mais seco. Potes também que mantêm a temperatura, garrafas térmicas, potes térmicos, porque dessa forma a gente consegue conservar o alimento praticamente durante o dia inteiro. Então eu brinco que primeiro a gente precisa fazer um investimento, comprar esses materiais de boa qualidade, mas que vai assim, se a gente cuida também dura o ano inteiro. E aí a gente também fica tranquilo que a criança tá com um alimento saudável, né? Não tem nenhum crescimento de bactéria ali, não vai azedar, não vai estragar e fica tudo bem. E essa é uma preocupação muito grande. A gente quer oferecer uma alimentação saudável e que seja propícia, né? Que não tenha que seja segura, que né? Seja segura. E o que eu posso colocar de opção salgada na lancheira da criança? Tem muitas opções, assim. Muitas vezes a gente não consegue organizar todas, né, durante a semana. Mas a gente tem algumas receitas que a gente consegue transformar em várias. Por exemplo, uma receita de muffin salgado. A gente pode ir variando os recheios. Então, um dia fazer de frango desfiado com cenoura, outro dia de brócolis com mussarela. A gente pode fazer também tapiocas com recheios salgados, ovos, então variações de ovos. Às vezes um omelete com alguns legumes, ou um ovo cozido também. Tem várias opções. E para doce, porque quando eu penso em doce, eu já penso assim, bastante guloseimas com, como chama, as tag? Os toppings. Eu já penso nessas delícias, mas tem opção doce que dá para mandar para as crianças? Sim, com certeza. A gente, principalmente as frutas, né, é uma ótima opção. Eu também sempre dou uma dica que é importante que os pais sempre fiquem atentos às frutas da estação. Então é legal pesquisar ali na internet, imprimir e colocar na geladeira mesmo. Quais são as frutas das estações? Porque essas frutas geralmente são mais doces, têm um custo-benefício melhor, porque geralmente o preço delas no mercado está melhor. E então elas estão mais docinhas, então geralmente as crianças aceitam melhores essas frutas. Então as frutas são uma ótima opção, mas também a gente pode usar bolinhos, fazer cupcakes diferentes, saladas de frutas, tem bastante receita também. Olha só, a parte de deixar a parte gostosa, doce, dá para fazer também, né? E manter para eles. E o que ela trouxe sobre as frutas, deixar na porta da geladeira, isso é uma forma de comunicação. Olha só, você vai comunicando para sua criança. Tem aquelas crianças que não têm dificuldade de comunicação e de compreensão. Então você fala, aí o filho entende, então pronto. E se tem também essa imagem, dá para trazer ainda mais. Vamos escrever o nome dessas frutas? Agora a gente está na época da laranja. Vamos escrever então a laranja? Agora a gente está na época do morango. E para aquelas crianças que ainda não falam, ou que estão nesse processo, ou ainda têm dificuldade de comunicação, como uma criança autista, por exemplo, vai lá e mostra para ela, ó, hoje vai comer, aí mostra laranja, vai lá na geladeira e mostra, é a laranja. A mamãe vai colocar a laranja na sua lancheira e vai explicando. E se você percebe que a sua criança tem dificuldade, se já passou aí dos 3 anos, fala enrolado,
Então tem muita dificuldade na compreensão. E você está preocupado? Siga seu coração, leva para fazer uma avaliação. Na Clínica Maestria, nós te ajudamos a tirar essa angústia e ainda passamos orientação de como ajudar a sua criança em casa. Eu disse 3 anos, mas não quer dizer que é para esperar 3 anos para fazer alguma coisa. É porque, assim, 3 anos é um marco muito importante e a criança já está super falante. Para ter uma ideia, uma criança de 2 anos e meio, ela já chega contando tudo. Mamãe, eu não quero comer laranja, eu quero comer morango. Às vezes ela pode ter uma dificuldade para falar alguns sons, mas ela consegue se comunicar bem. Então vejam, hein? Uma criança de 2 anos e meio já está falando. Então eu dei 3 anos só para ter uma noção que uma criança de 3 anos já super conta. Consegue contar história. E a gente aproveita essas situações do dia a dia, como a montagem da lancheira, e traz a criança para poder participar junto. Tudo isso também serve até como uma forma de educação nutricional, porque você ensinar para as crianças quais são os alimentos. Então, por exemplo, essas são as frutas da estação. Ajuda também ela a compreender, aprender sobre as frutas, conhecer os sabores, então, porque durante cada época do ano vai ter um sabor diferente, às vezes as frutas mais cítricas, outras vezes as mais doces, então é bem legal também. Dá para fazer uma atividade com isso, né? Olha só quanta coisa que a gente consegue fazer no preparo da lancheira das nossas crianças. E chegamos a um ponto aqui importante. Como que a gente vai evitar que a criança enjoe dos mesmos lanches? Que às vezes na correria vai lá, prepara, procura trazer da forma mais saudável possível. Mas como que a gente pode evitar isso? Eu costumo dizer que o principal passo é a organização. Então, até na nossa alimentação do nosso dia a dia mesmo, quando a gente não se organiza, tende a ficar monótono, né? A gente costuma comer só uma coisa várias vezes na semana e a criança pode enjoar, é normal que isso aconteça. Então, o ideal é que tire o fim de semana para organização. Então, compre as frutas que vão ser daquela semana. Então, por exemplo, essa semana vão ser 3 frutas diferentes: uma banana, um melão e uma laranja. Separe essas frutas, higienize essas frutas, tudo para ser o mais prático possível. E também faça um mini cardápio ali daquela semana. Então, quais serão as preparações salgadas e quais serão as preparações doces? Porque com essa variação, ainda que pequena, de pelo menos 3 opções, vai evitar que as crianças enjoem. Ótimo! E tem alguma forma da gente incentivar a criança a comer a lancheira toda? Porque na lancheira tem tudo aquilo que ela vai precisar. Então, pensando que montou a lancheira ali certinho com os 3 itens importantes, como é que a gente incentiva a criança a comer tudo? É importante que a criança participe desse processo de montar a lancheira, porque gera uma curiosidade e também uma confiança de que aquele alimento é legal. Então, ali durante o processo de organização, utilizar também elementos que sejam lúdicos. Então, talvez um guardanapo de personagem que a criança goste, um garfinho colorido, itens coloridos vai ajudar bastante e que a criança participe. Então, a gente pode fazer também até algumas comparações. Por exemplo, a gente vai mandar algum alimento que seja verde, a gente pode brincar que é o alimento do Hulk, que dá a força do Hulk. A gente pode mandar alguma coisa com beterraba, que fica rosa. A gente fala que é o alimento das princesas. Então, utilizar esses recursos lúdicos são muito importantes para que a criança sinta confiante e sinta vontade também de comer. Olha só, isso que você trouxe me remeteu a uma situação. Eu atendi uma criança que não queria comer, só tinha assim, uma restrição, queria sempre daquela mesma cor. E para trazer algo diferente, eu fiz isso. E eu trouxe o que era verde, porque eu só comia amarelo. E eu falei o seguinte: essa criança não sugava, tinha dificuldade para mastigação, e a fono trabalha com essa questão também de mastigação, de deglutição. E eu falei para a criança, ele gostava do Hulk. Aí eu falei para a mãe, ela bateu com abacate, e eu disse: nossa, é a vitamina do Hulk, olha só que incrível, você vai ficar super forte, esperto que nem ele. Elas ficam enlouquecidas, né? Ficou enlouquecida. A criança tomou. Então, um ponto importante é a gente, na condição de adulto, tem que acreditar que aquilo realmente é incrível. Sim. Né? Porque se a gente acreditar que é incrível e passar isso para a criança, ela vai acreditar que é incrível. Né? Comi aquele brócolis que é a coisa mais gostosa do mundo. E aí vai comer porque a gente está dizendo, porque realmente essa criança acreditou também. A gente pode brincar que vai deixar a criança mais forte, que vai fazer ela correr mais rápido durante a educação física. Então, todos esses reforços positivos são muito importantes. Certo.
E olha só, nós vamos para um breve intervalo. Fique conosco porque na volta a doutora Mariana vai ensinar receita. Vamos fazer aqui a receita que você vai poder usar aí na sua casa para a sua criança. Fique conosco, dê um like, coloque seu comentário porque a Clínica Maestria é de vocês, por vocês e para vocês. Programa Fone em Foco. Oferecimento: Clínica Maestria, clínica de especialidades, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, neuropsicopedagogia, nutricionista e educador físico. Agende a sua consulta. clinicamaestria.com.br. Sabe por que a gente tem tanto orgulho de morar em Hortolândia? Porque aqui os investimentos não param. Movimentam a economia, atraem novas empresas e geram mais empregos. Porque aqui tem dedicação e cuidado com as nossas crianças, com robótica em sala de aula, merenda de qualidade, kit e uniforme escolar para todos os alunos da rede municipal. Em Hortolândia, também dá gosto caminhar e aproveitar toda a estrutura dos 11 parques socioambientais da cidade. E em todos os cantos, tem obras em andamento, integrando as regiões e acelerando o desenvolvimento que melhora a vida de todos nós. Aqui tem inovação, tem trabalho, tem respeito às pessoas. E é por isso que a gente tem tanto orgulho de viver nesta grande cidade. Hortolândia cresce e o resultado aparece. Prefeitura de Hortolândia, um passo à frente. No aniversário de Hortolândia, comemoramos novas conquistas, com ações fundamentais para trazer mais tranquilidade para as nossas famílias. Vem aí 96 novos totens de segurança, garantindo mais proteção em unidades de saúde, escolas municipais e espaços esportivos. Hortolândia também está ganhando 10 novos pontos de monitoramento por câmeras, integrados à central 24 horas. E o programa Guardiã Maria da Penha está chegando para fiscalizar o cumprimento das medidas de proteção às mulheres. Hortolândia, 34 anos, um passo à frente. Prefeitura de Hortolândia. Criatividade, transformação, tecnologia, interação, entretenimento e muita informação. Inédito no Brasil, com um investimento arrojado no mundo streaming e digital, a Soul TV faz história. Disponível para mais de 170 países, com uma programação totalmente grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar. Através do seu smartphone, tanto no sistema iOS como Android. O app é gratuito e tem toda a tecnologia Soul TV nas suas mãos. Nossa interatividade e inovação também está disponível no conforto de sua casa, nos televisores Samsung e LG. Nos mais diversos canais, você navega, interage com o conteúdo, faz suas compras com segurança e tranquilidade. Tudo isso e muito mais. Na Soul TV, a sua TV interativa. Programa Fone em Foco. Oferecimento: Clínica Maestria, clínica de especialidades, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional,
neuropsicopedagogia, nutricionista e educador físico. Agende a sua consulta. clinicamaestria.com.br. Estamos com o programa Fono em Foco. E aqui nos bastidores eu conversei com a doutora Mariana, falei que delícia, vamos provar receitas. E ela falou, você vai me ajudar? Eu falei, como assim? Eu achei que eu só fosse provar a receita. Ela falou, não, você não tem aptidão na cozinha. Então já vai ser um teste pra gente ver se essa receita é fácil mesmo. Certo. E o que eu preciso para esse preparo inicial, Mariana? Olha, hoje a gente vai preparar uma receita que na verdade é um recheio. Esse recheio é o que a gente falou de proteína, então vai ser a nossa fonte de proteína. A gente pode servir esse recheio com torradinhas, com pão sírio também, fazer um wrap também fica super gostoso. A gente pode servir no pão de forma também, recheio de uma tapioca. Então é um lanche que a gente consegue servir de diferentes formas, tá bom? A gente vai utilizar pouquíssimos ingredientes. Então, o primeiro ingrediente é iogurte integral. É importante, quando a gente for escolher um iogurte integral, observar se ele tem apenas 2 ingredientes. Então, vira lá as costas do produto, olha na lista de ingredientes e ele precisa ter apenas fermento e leite. Esse é o iogurte integral de verdade. A gente vai utilizar um pouquinho de cenoura ralada, mas você também pode substituir por outro vegetal. Um brócolis cozido, outros vegetais da sua preferência. Então dá para variar também, Sim. né? A mesma receita, troca o legume. Isso, a gente consegue fazer diferentes recheios. E de proteína, hoje a gente vai utilizar o atum em água. Só que a gente também pode utilizar o frango desfiado, uma carne moída também fica delicioso, tá? Então é esses 3 ingredientes e é só misturar e tá pronto. Pronto, ó. Aí sim, né? Falou a minha língua. Só vai misturar, pegou tudo, porque na correria do dia a dia, como que eu vou fazer, né? Todo esse processo. Sim. Ah, tá ótimo, então. Quer Então, misturar? pode fazer, por favor. Deixa eu aprender primeiro, depois Tá bom. eu verifico. Nós já estamos com as nossas mãos higienizadas, então é muito importante quando a gente for preparar uma receita, sempre prezar também por essa questão da higienização, bancada limpa, as mãos limpas, todos os utensílios também, tá E bom? tem alguns lugares que vão manipular alimento usam luva. Isso, a luva não é tão recomendada, porque muitas vezes a gente coloca a luva, higieniza a mão e coloca a luva, e até aquele momento ela tá estéril. Só que se a gente pega em outras coisas, por exemplo, numa fechadura, abre um armário, geralmente depois a gente não vai lavar essa luva. Então essa luva já tá contaminada. Então por isso que o melhor é sem luva, porque a gente lava a mão, se tocou em alguma coisa, higieniza a mão de novo, tá bom? Tá ótimo, então. Então, olha, eu só vou colocar aqui a nossa cenourinha, essa daqui já tá ralada, higienizada. E olha só, super interessante isso, ela já está ralada e higienizada, mas existem marcas no mercado que já vende desse jeito, inclusive a nossa foi dessa forma, a gente comprou ralada e higienizada, então tem para cenoura, tem para beterraba, a gente encontra, né, uma variedade que já vem prontinha para essas vidas corridas. A gente não precisa nem do trabalho de descascar, ralar, e assim, geralmente esses alimentos também que já vêm com esse processo manipulado, eles duram bastante na geladeira. Então ajuda bastante, né? Nossa, isso é incrível. A gente faz e vai durar bastante tempo na geladeira sem desperdiçar nada. Isso. Porque às vezes compra, né, o produto, que nem comprou a cenoura. Aí tem que descascar, fazer o processo. E se não usar rápido, ela estraga. Estraga. Às vezes a gente esquece ali na gaveta da geladeira, né? Que às vezes acontece. Eu já esqueci. E aí eu vou colocar um pouquinho de atum também. Esse atum também a gente já comprou ele em água, é o sem óleo, e a gente escorreu toda a água dele para ele ficar mais sequinho assim. E aquela água, pode consumir? Pode consumir sim, só que pro nosso patezinho o ideal é que não fique sem, que ele fique mais sequinho. E aí também a gente pode usar um frango desfiado sem molho, uma carne moída sem molho também fica uma delícia. E aí se troca a proteína, também troca o legume, já vai variando aí pra criança. A gente já consegue fazer praticamente uma semana, né? Diferente. Então uma semana com um dia com atum, um dia com frango, outro dia com carne, olha aí, né? Sim, e olha só, enquanto ela prepara aqui, nós temos uma surpresa para vocês. Vem aí o e-book com alimentação para 20 dias letivos, porque a sua criança vai para a escola,
Então ela vai todos os dias e a gente tem uma receita variada para cada dia, para você não repetir a lancheira da sua criança durante o mês inteiro. Então acompanhe-nos que vai ser liberado em breve aí esse e-book para você ter a sua vida facilitada. Prontinho, tá pronto. E agora vamos ver se realmente está gostoso. Se tem uma pessoa que ama comer, mas não gosta de cozinhar, essa pessoa sou eu. Então, muito simples e rápido de fazer. Gente, eu amei. Tem que ser rápido, tem que ser simples. E saudável, mais importante. Gostoso? Delicioso. Muito, muito bom. E aí vocês também podem complementar com os temperos de preferência. Um cheiro verde, um orégano, aí fica a gosto, tá bom? Não precisa de sal. Não precisa. Conforme foi fazendo o preparo, eu falei, iogurte. Na minha cabeça já veio, não vai ficar muito gostoso assim, não. A gente pode também variar o iogurte pelo requeijão light, que também é uma ótima fonte de proteína pra gente colocar aqui também, pra complementar. Olha, me surpreendeu. Eu achei que fosse faltar sal, faltar alguma coisa, mas ficou incrível. Ficou maravilhoso. Eu comeria mais. Olha só, que delícia. Prático, muito fácil. Nossa, muito bom. Que delícia. Muito gostoso mesmo. Super aprovado. E agora a gente também vai querer uma coisa doce, né? Então, apresentamos aqui uma receita já para poder mandar para sua criança. Então, olha só, mandou a torrada, mandou o patê. A bebida pode ser o suco, pode ser água de coco, pode ser até água normal. Sim. Né? E aí a gente já tem uma lancheira completa, só complementar agora com a bebida e uma fruta. É isso mesmo. Né? Incrível, maravilhoso, delicioso. E a gente vai agora pegar a receita doce, né? Para a receita doce, o que que nós temos? Nós vamos fazer uma salada de frutas diferente, utilizando iogurte natural. E a salada de fruta, quando eu penso em fruta picada, eu sempre penso que ela vai escurecer, que vai estragar. Por exemplo, eu mando pro meu filho a maçã inteira. Né? Inclusive eu compro aquelas maçãs pequenininhas, porque eu sei que ele vai consumir inteira. Sim. Pra não desperdiçar também, senão só morde dos ladinhos e já acaba jogando. Como é que a gente pode fazer então para evitar, para não ficar escuro? Porque a gente pensa, vai cortar a fruta e escureceu. Existem algumas técnicas para ajudar nessa conservação. Uma delas é o limão, então pingar algumas gotinhas de limão. E tem algumas frutas que realmente são mais difíceis, por exemplo, a banana. Nessa receita a gente vai utilizar a banana, mas como ela vai estar inserida com outros ingredientes, a gente não vai sofrer tanto com esse fator do escurecimento. Então é bem legal. E olha só, a banana é algo que escurece muito rápido, né? Sim. E nesse caso não vai ficar, não vai ter... Não vai ficar tão escura, porque ela vai estar inserida ali com outros alimentos. Então a chance da criança rejeitar é grande. Então ela não vai rejeitar não, por conta disso, sabe? Ah, então ela não vai rejeitar, ela já vai aceitar tranquilamente. Isso. Ah, tá ótimo então. Pode provar pra você ver como tá uma delícia o que você fez. Tá muito gostoso. E o pessoal da produção vai comer depois. É verdade? É, tá muito gostoso, hein? Todo mundo tem que provar. Eu vou pegar mais um também, que tá muito gostoso. E olha, até pra quem de repente não gosta muito desse ou daquele outro legume, dá super certo também, porque tá misturadinho. Fiz bagunça aqui. Não é só as crianças que faz bagunça, não. Não são só as crianças, os adultos também. Tá incrível, tá maravilhoso. Vamos fazer o preparativo da nossa próxima receita, que é a receita doce. Fiquem conosco. Criatividade, transformação, tecnologia, interação, entretenimento e muita informação. Inédito no Brasil, com um investimento arrojado no mundo streaming e digital, a Soul TV faz história.
disponível para mais de 170 países com uma programação totalmente grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar. Através do seu smartphone, tanto no sistema iOS como Android, o app é gratuito e tem toda a tecnologia Soul TV nas suas mãos. Nossa interatividade e inovação também está disponível no conforto de sua casa, nos televisores Samsung e LG. Nos mais diversos canais, você navega, interage com o conteúdo, faz suas compras com segurança e tranquilidade. Tudo isso e muito mais. Na Soul TV, a sua TV interativa. No aniversário de Hortolândia, comemoramos novas conquistas, com ações fundamentais para trazer mais tranquilidade para as nossas famílias. Vem aí 96 novos totens de segurança, garantindo mais proteção em unidades de saúde, escolas municipais e espaços esportivos. Hortolândia também está ganhando 10 novos pontos de monitoramento por câmeras, integrados à central 24 horas. E o programa Guardiã Maria da Penha está chegando para fiscalizar o cumprimento das medidas de proteção às mulheres. Hortolândia, 34 anos, um passo à frente. Prefeitura de Hortolândia. Sabe por que a gente tem tanto orgulho de morar em Hortolândia? Porque aqui os investimentos não param. Movimentam a economia, atraem novas empresas e geram mais empregos. Porque aqui tem dedicação e cuidado com as nossas crianças, com robótica em sala de aula, merenda de qualidade, kit e uniforme escolar para todos os alunos da rede municipal. Em Hortolândia, também dá gosto caminhar e aproveitar toda a estrutura dos 11 parques socioambientais da cidade. E em todos os cantos, tem obras em andamento, integrando as regiões e acelerando o desenvolvimento que melhora a vida de todos nós. Aqui tem inovação, tem trabalho, tem respeito às pessoas e é por isso que a gente tem tanto orgulho de viver nesta grande cidade. Hortolândia cresce e o resultado aparece. Prefeitura de Hortolândia, um passo à frente. Programa Fone em Foco. Oferecimento: Clínica Maestria, clínica de especialidades, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, neuropsicopedagogia, nutricionista e educador físico. Agende a sua consulta. clinicamaestria.com.br. Voltamos com a programação do Fono em Foco e hoje trazemos aqui a nutricionista Mariana, agora com a receita doce, que não necessariamente é uma fruta, porque às vezes pensar vai ser saudável, então vai ser só uma fruta e pronto, mas não, tem outras opções, sem encher de açúcar e ainda assim ficar saboroso. Conte para nós o que a gente vai ter agora. Essa também é uma receita bem prática. A gente novamente vai usar o iogurte natural. E essa é uma ideia de como se fosse uma salada de frutas. Então a gente escolheu aqui 3 frutas diferentes. Então hoje temos manga, banana e maçã. Mas essas frutas também você pode variar. Então pode pôr uma uva com um morango. A manga é uma fruta legal de sempre ter porque ela adoça. Então deixa bem docinho, assim como a banana. Então a gente pode ir variando e também pode colocar alguns toppings. Hoje a gente não trouxe aqui, mas pode colocar uma granola diferente, sabor cacau, que as crianças geralmente gostam. Uma aveia em flocos também fica gostoso, dá uma textura legal e é uma receita super fácil. A doutora Ruth vai ajudar a gente na preparação dessa para ela provar que é fácil mesmo. E olha só, algo que eu observei que é bem interessante, ela usou a mesma base, o iogurte fez tanto a refeição salgada quanto a doce, né? Então fez os 2 tipos de lanche usando um único iogurte. Olha que incrível. Se pegar um iogurte e der para criança, não quer. Sim. Porque não é docinho, não tá gostoso, né?
E olha só a ideia, a frutinha já está picada. A banana, então a gente vai colocar aqui, olha só, ela me colocou para ter certeza que é a prova dos 9, que realmente É fácil. é fácil de fazer. Porque assim, a gente tem a vida corrida, Então, então a gente vai tem que começar ser funcional. Amassando essa banana, a gente vai colocar como se fosse um purezinho dessa banana. Pode ser metade ou põe Pode, tudo? pode ser metade. A gente vai fazer uma porção pequenininha, só pra doutora provar. Vai amassar, então? Isso, a gente vai fazer como se fosse um purezinho. Quanto mais maduras as frutas estiverem, melhor, porque elas ficam mais docinhas. Importante. E tem algum jeito da gente descobrir, por exemplo, quando a banana está docinha na hora de comprar? Tem. Geralmente a gente olha tanto pela cor, né, da casca. Essa aqui tá bonita, a casca Tá dela. bonita, ela tá bem amarelinha, não tem muitas pintinhas. Quanto mais pintinhas pretas, mais madura ela está. Então a gente consegue dosar também por isso. Meu filho não gosta da banana muito madura. Se ela tiver pintinha, tiver molenga, ele não gosta, come. É. Ele não come. Ele quer assim, ó, bonita. É assim, nessa Isso, consistência? tá ótimo. É só misturar agora no iogurte. E olha só, nem precisa muito, né? Essa banana é pequena. Se tiver mais de um filho, consegue fazer a lancheira dos dois. Fantástico, exatamente. Com Porque uma tem banana famílias... só. E olha só, uma banana e já vai, né, colocar o lanche de mais de uma criança. Agora a gente coloca um pouquinho de manga. Essa manga tá super bonita. Quem aí gosta de manga com sal? E olha, além da manga com sal, eu também gosto de laranja com sal. Do mesmo jeito que come a manga, eu também gosto de colocar com laranja. Essa eu não conhecia. Nossa, laranja com sal é muito gostoso. Mas assim, não é mergulhado no sal, é só, né, uma pouquinho. passadinha, igual a gente faz na manga. Aham. É uma passadinha. Então, quem não provou, prove. Pode comer a manga com sal. É só uma passadinha, hein? Às vezes pode sim, sem problemas. Às vezes, né? Então, ela já tá orientando aqui, às vezes. Olha como já vai ficando bonito. Olha, tá ficando mesmo, muito bonito. E aí daria pra colocar uma granola aqui também. Sim. Colocar um pedacinho da maçã agora. E aí a gente usa aqueles reforços positivos que eu comentei anteriormente. Por exemplo, tá ficando amarelinho, a gente pode falar que é a salada de frutas da alegria, do Divertidamente, por exemplo. ótimo! Que é um desenho que tá em alta. Então, utilizar esses reforços positivos traz muita alegria para as crianças, traz muita vontade de experimentar, curiosidade também de mostrar para os coleguinhas na escola. É até uma forma de influenciar que outras crianças tenham uma alimentação saudável. E olha só, a questão da alegria, né, desse universo. O universo da criança, ele é mágico, ele é lúdico. Eu amo trabalhar com as crianças, porque a gente se envolve nesse universo e eu realmente acredito que é mágico. E realmente fica, sim. né? Quando a gente acreditar, fica. E na Clínica Maestria nós trabalhamos assim. Então todo o atendimento é de uma forma lúdica com as crianças. Se eu perguntar, o que você fez com a tia Ruth? O que você fez com a tia Mari? Eu brinquei. É sempre muita brincadeira. Eu brinquei de casinha, eu brinquei de dino. E o que a gente fez? Atingiu aquelas habilidades que a gente precisava de um jeito lúdico. Porque com criança tem que ser divertido mesmo. Se der uma coisa chata, a criança vai fazer assim. É simples assim. Agora, se é divertido, a gente consegue alcançar aquilo que a gente precisa. E na refeição a mesma coisa. Então a gente vai trazer aqui, ó. Aqui ficou mais amarelinho. Então, na de hoje fica mais amarelinho. E aí, é a alegria. É a alegria de Divertidamente. Sim. Olha só que incrível. Então, finalizamos? Finalizamos e tá Olha pronto. só, eu só misturei. Eu amo essas coisas. Depois é só colocar em um pote térmico, bem vedadinho, colocar um gelinho de silicone no fundo da lancheira e vai durar o dia E inteiro. aí, conserva. Sim. Vamos ver como que ficou. A banana realmente dá uma doçura. Sim, é muito legal. Muito gostoso. Deixa eu ver mais. Essa maçã também tá docinha. Aliás, tá tudo docinho aqui. E olha que incrível. Eu não imaginava que o iogurte, desse jeito, ele ficaria gostoso. Porque eu tenho um paladar quase infantil. E quando é só o iogurte, eu falo, não gosto. Mas isso tá muito bom. E prático, né? E saudável também. Bom, prático e saudável. Nossa, super, super aprovado. Tá delicioso, quero continuar comendo. Gente, incrível. Muito, muito bom.
Muito, muito bom. Delicioso. Incrível. E prático. Ó, o iogurte. Misturou aqui a manga, a banana. Fica muito gostoso. Saudável e zero açúcar. Zero açúcar. Zero açúcar. Só o açúcar da própria fruta. Só misturou. Se só misturou, não tem desculpa. Não tem. Né? Aham. Então, até então, olha só. Um pote de iogurte já conseguiu fazer A lancheira do dia. Sim. Tô assim, tô super realizada em saber que dá pra fazer isso. E olha, vocês vão ter mais receitas fáceis. Então, entendendo aí que a sua vida é bem corrida, tem pouco tempo, ou ainda não tem prática na cozinha, ou não gosta de cozinhar, e tá tudo bem. A gente vai organizar para oferecer a alimentação mais saudável possível para nossa criança. Então, nos acompanhe, dê o seu like, coloque aí nos comentários também e acompanhe que vai sair o e-book aí para você, para poder facilitar ainda mais a sua vida. Então, fique conosco que logo mais vamos trazer as últimas perguntas para a doutora Mariana. Programa Fone em Foco. Oferecimento: Clínica Maestria. Clínica de especialidades: fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, neuropsicopedagogia, nutricionista e educador físico. Agende a sua consulta. clinicamaestria.com.br. Sabe por que a gente tem tanto orgulho de morar em Hortolândia? Porque aqui os investimentos não param. Movimentam a economia, atraem novas empresas e geram mais empregos. Porque aqui tem dedicação e cuidado com as nossas crianças, com robótica em sala de aula, merenda de qualidade, kit e uniforme escolar para todos os alunos da rede municipal. Em Hortolândia, também dá gosto caminhar e aproveitar toda a estrutura dos 11 parques socioambientais da cidade. E em todos os cantos, tem obras em andamento, integrando as regiões e acelerando o desenvolvimento que melhora a vida de todos nós. Aqui tem inovação, tem trabalho, tem respeito às pessoas, e é por isso que a gente tem tanto orgulho de viver nesta grande cidade. Hortolândia cresce e o resultado aparece. Prefeitura de Hortolândia, um passo à frente. Programa Fone em Foco. Oferecimento: Clínica Maestria. Clínica de especialidades: fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, neuropsicopedagogia, nutricionista e educador físico. Agende a sua consulta. clinicamaestria.com.br. Então, voltamos com mais perguntas para a doutora Mariana, depois de ser apresentada essas delícias que facilitam a vida. Doutora Mariana, tem alguma diferença entre a lancheira ideal para as crianças de diferente faixa etária? Sim, é uma pergunta muito interessante. As crianças que estão na fase pré-escolar, então ali na fase do começo escolar, 2 aninhos, eles têm uma capacidade gástrica menor do que as crianças maiores. E eles também precisam de alimentos que sejam fáceis de mastigar e de absorção rápida. Então, para essas crianças, esse é o ideal. Já as crianças maiores, de 6, 7 anos, que já estão ali, que já fazem mais atividades, já estão maiorzinhas, é ideal que a gente aumente um pouco essa porção e coloque já alimentos que tenham mais fibras. Então, alimentos que às vezes são mais duros, texturas um pouco diferentes. E para as crianças que estão ali no ensino médio, que gastam muita energia, a gente pode colocar alimentos que sejam mais energéticos, então mais fontes de carboidrato, até para dar energia para essas crianças. Sim, conforme eles vão crescendo, nossa, aí vai aumentando, né? É, a demanda. Vai aumentando a demanda. E é importante a gente variar as cores e essas texturas da lancheira? Sim, é muito importante. A variação desses alimentos é importante principalmente pela variação de vitaminas. Se a gente pensar que cada vegetal, cada fruta, cada alimento fornece uma vitamina diferente, quanto mais a gente varia, mais nutrida essa criança fica. E variar as texturas também é muito importante, até para a gente evitar
toda a parte da seletividade alimentar. Porque quanto mais a criança conhece a textura macia, a textura crocante, alimentos mais secos, mais pastosos, a chance dela recusar esses alimentos durante a rotina é bem menor. Olha só, ela trouxe uma questão bastante importante a respeito da seletividade alimentar. Então é importante apresentar para a criança essas diferentes texturas, então assim, essas cores diferentes, para conseguir trazer para ela ter uma aceitação melhor. Mas a gente tem aí, né, uma questão importante, às vezes tem criança que mesmo assim ela não vai aceitar e entra mesmo numa seletividade muito importante que vai precisar de tratamento. Muitas vezes criança autista não aceita outros tipos de alimento. Então às vezes tem aquela criança que só come amarelo, ou só toma líquido, ou só come pastoso. Essas são as crianças que vão precisar de terapia. Então, nesses casos, aí precisa encaminha lá para a Clínica Maestria, que a doutora Mariana vai fazer o tratamento dessas crianças. E temos mais outra questão aqui a respeito da influência da publicidade. Como que a gente vai lidar com essa influência que tem tanto da publicidade quanto da questão do pressão dos colegas em consumir esses produtos que são industrializados? Aquele salgadinho, aquele refrigerante, como é que a gente faz? Como é que a gente lida? A publicidade, ela tá presente nesses alimentos infantis, né? Então a gente costuma ver bolinhos, doces, danones cheios de açúcar de algum personagem que está em alta. Então por isso que eu falei da importância da gente utilizar esses recursos na lancheira saudável também. Então se existe, por exemplo, o bolinho do Bob Esponja, a gente pode comprar um guardanapo e colocar no nosso bolinho saudável e falar que esse também é o bolinho do Bob Esponja. Então a gente tem que usar esses recursos ao nosso favor. Porque gera uma curiosidade, né? Ver aquele personagem que a criança tanto gosta estampado em um alimento, gera uma vontade de comer. Então a gente tem que reverter isso para os alimentos saudáveis que a gente vai compor naquela lancheira. E a questão da influência, né, das crianças que querem incentivar as outras a comerem, é normal, é social que as crianças queiram trocar os lanches e os alimentos ali entre elas, mas é importante sempre reforçar para a sua criança o porquê que ela está comendo aquele alimento. Então é o alimento que vai dar força, que vai nutrir o corpinho dela, que vai deixar ela saudável, que vai evitar uma gripe, para que ela também transmita isso para as outras crianças. Então talvez aquela criança que não leva uma fruta, não leva uma preparação saudável, sinta curiosidade de conhecer aquele alimento e depois talvez chegue em casa e fale para a mãe: eu quero mandar uma fruta também, eu quero comer uma fruta também, porque meu coleguinha come uma fruta. Então é bem legal a gente também trazer essa influência positiva com esses alimentos. E a respeito da importância da família, de dar o exemplo, então assim, vai ter uma influência também na questão da lancheira saudável, como que a família se alimenta? Sim, é uma influência direta. Como eu disse anteriormente, a lancheira ela tem que ser uma extensão da alimentação de casa. Então, se todos os dias tem frutas que compõem aquela alimentação, se tem legumes que compõem aquela alimentação, não vai ser um sacrifício para a criança comer aquilo na escola e em qualquer outro lugar. Na verdade, faz parte da rotina dela, é prazeroso comer. Então, os pais precisam dar o exemplo dentro de casa para que a criança consiga expandir isso para todos os outros lugares que ela esteja. Sabe que eu lembrei de uma situação? Tem uma amiga que eles são família de veganos. Então, assim, tudo, e a criança também é. E uma vez a gente estava num evento, ela falou assim: ô mamãe, a gente come isso? Então ela não veio de, eu vou comer esse monte que tinha salgadinho, tinha refrigerante, eles não tomam refrigerante, eles são bem saudáveis. Mas ela não ficou, eu quero comer isso. Ela perguntou: a gente come isso? Que é natural. É natural, não é sofrido. Rotina, não é sofrido. Não exatamente. É sofrido. Né? Então esse é o objetivo, trazer uma lancheira saudável, algo que seja prático, mas a família inteira também vai ter aí uma refeição adequada. Precisando de mais informações para saber também como adequar a sua alimentação, vem para a Clínica Maestria que nós te ajudamos a conseguir controlar tudo isso. Vai ser saudável a lancheira da tua criança e a família toda vai ficar saudável também. Doutora Mariana, gratidão imensa pela sua participação e teremos novas informações aí para saber outros tipos de lancheiras, né? Muito obrigada, viu? Gratidão imensa. Eu que agradeço, muito obrigada. Então nos acompanhe que em breve teremos mais informações e notícias sobre esse e-book maravilhoso para te ajudar no seu dia a dia, né? Clínica Maestria agradece e fiquem todos com Deus. Até a próxima. Programa Fone em Foco. Oferecimento: Clínica Maestria, clínica de especialidades, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, neuropsicopedagogia, nutricionista e educador físico. Agende a sua consulta. clinicamaestria.com.br.
Acompanhe todas as notícias e os bastidores da nossa programação. Curta, compartilhe e comente.